Opa, moço, com esses R$2 aqui me deu um todinho desse, tá quanto, hein? Todinho tá R$2,50. R$2,50, né? Pronto, vou deixar os R$2, depois eu trago 50 centavos, obrigado. Pronto, vai deixar os R$2, quando vir de novo trago 50 centavos, né? Dá certo, viu? Só 50 centavos mesmo, obrigado. Pronto, moço, dessa vez eu vou criar uma caixa de chocolate dessa, tá quanto um, hein? A caixa tá R$15. R$15, né? Pronto, vou deixar os 50 centavos que eu fiquei devendo do todinho, vou deixar 10 da caixa, depois eu trago os 5, obrigado. Pronto, deixou os 50 centavos que ficou devendo do todinho, aí vai deixar os R$10 agora, depois trago os R$5, né? Dá certo, viu? Só 5 conto mesmo também. Opa, moço, dessa vez eu vou querer um hidratante desse. Tá custando quanto, hein? Tá R$40 só. R$40, né? Pronto, vou deixar os 5 da caixa de chocolate que eu fiquei devendo. Vou deixar 20 do hidratante. Quando eu vim de novo, eu trago os 20. Obrigado. Pronto, R$5 da caixa de chocolate que ficou faltando naquele dia. Vai deixar 20 agora do hidratante. Depois trago os 20, né? Dá certo, viu? Obrigado. Opa, moço, dessa vez eu vou querer um perfume desse. Tá custando quanto, hein? Perfume tá só R$200. R$200, né? Pronto, vou deixar os R$20 que eu fiquei devendo da última vez do hidratante. Você pega e anota aí no caderninho. Quando for o final do mês, eu trago, viu? Quando receber da prefeitura. Ah, deixou os 20 que ficou faltando do hidratante, né? Eu pego e anoto, né? Os R$200 do perfume. Tudo bem. No final do mês você me paga, então. E eu ainda disse que não ia vender fiado, pô.